Agora, vamos relacionar toda a parte teórica explicada anteriormente com o experimento. Nesse slide, observamos o comportamento de um laser através de uma fenda. A luz do laser é capaz de contornar e atravessar a fenda devido ao fenômeno da difração. Durante esse fenômeno, as ondas se espalham em diferentes direções, ou seja, o percurso que a onda percorre se modifica assim que passa pela fenda. Com esse espalhamento de ondas, fica evidente um outro fenômeno da ondulatória, que é a interferência de ondas. Como explicado anteriormente, as ondas possuem interferências destrutivas e construtivas. Como a interferência construtiva é a soma de dois vales de onda, podemos dizer que as regiões de interferência construtiva são as regiões que possuem intensidade luminosa. Em contrapartida, a interferência destrutiva é a soma de um vale e de uma crista da onda, ou seja, essas regiões não possuem intensidade luminosa. Tendo isso em vista, podemos dizer que as ondas, após sofrer a difração, irão apresentar zonas de interferência construtivas, representadas pelas áreas que possuem luz no anteparo, irão apresentar zonas de interferência destrutivas, nas áreas de ausência de luz no anteparo. À esquerda está a imagem que é do padrão de onda esperado e à direita a foto do experimento do laser passando pela fenda simples. O resultado experimental foi bem parecido com o resultado esperado, com a região central com maior intensidade e tendo a onda construtiva central mais alongada que as demais. Após a difração, ao analisar o caminho de duas ondas até o anteparo, temos a formação de dois triângulos com ângulos iguais entre si. Considerando a representação mostrada nesse slide e relacionando essa representação com o experimento prático que fizemos, temos que y é a distância entre dois vales de onda no anteparo, sigma é um múltiplo de um comprimento de onda λm, L é a distância entre a fonte, nesse caso o laser, ao anteparo, e D é o comprimento da fenda. Logo, como explicado anteriormente, por relações trigonométricas, o seno de θ é mλ sobre D, e a tangente de θ é y sobre L. Para ângulos muito pequenos, podemos considerar o seno de θ sendo igual à tangente de θ. Dessa forma, temos a relação que mλ sobre D é igual a y sobre L. Com essa relação, calcularemos o comprimento de onda da luz do laser para uma rede de difração de 80 linhas por milímetro e o diâmetro de um fio de cabelo. Para calcular o comprimento de onda da luz do laser, passando por uma rede de difração de 80 linhas por milímetro, temos a distância entre o laser e o anteparo do nosso experimento, que é de 4,53 metros, o comprimento de uma fenda, que é 1 sobre 80 mm ou 0,0125 mm, e a distância entre dois vales de onda, que é de 23,2 cm. Com isso, podemos calcular o comprimento da onda do laser pela relação obtida no slide anterior. Fazendo este cálculo, temos que o comprimento de onda da luz é 640,17 nanômetros. O valor teórico é de 632,80 nanômetros. Podemos afirmar que o resultado obtido experimentalmente foi muito próximo do valor previamente estabelecido. Antes de calcular o diâmetro do fio de cabelo, é necessário falar sobre o princípio de Babinets. O princípio de Babinets é um princípio da ótica que afirma que a difração de uma onda em torno de um objeto é igual à difração da onda em torno de uma abertura com a mesma forma e tamanho que o objeto, mas com fases opostas. Em outras palavras, se uma onda se difrata em torno de um objeto, a difração resultante é igual à difração que ocorreria se a onda passasse por uma abertura com a mesma forma e tamanho que o objeto, mas com a presença de um obstáculo que bloqueia a parte da onda que seria difratada pelo objeto. Ou seja, ao invés de analisar diretamente o fio de cabelo, podemos analisar a difração sobre uma fenda que seja complementar ao fio de cabelo, e pelo princípio de Babinets, obtermos informações do fio de cabelo.
Para calcular o diâmetro do fio de cabelo, que será o desenho da relação, temos a distância entre o laser e o anteparo no nosso experimento de 4,53 metros, o comprimento de onda lambda-m de 5 vezes 632,8 nanômetros e a distância entre os dois vales de onda de 16,8 centímetros. Com isso, podemos calcular o comprimento de onda do laser pela relação obtida. Com isso, podemos calcular o diâmetro do fio de cabelo com a relação obtida há 2 slides atrás. Fazendo este cálculo, temos que o fio de cabelo possui um diâmetro de 85,315 micrômetros. Bom, agora finalizamos o vídeo sobre esse experimento. Muito obrigado, até mais.